a nossa aula de hoje. Cida e Caio acompanharam a semana passada que nós estudamos a parte de cálculos do capítulo 2, né? Que foi algumas fórmulas que nós estudamos. Eu não sei se você, George, pegou a aula da semana passada e deu uma olhada. Não li. Ah, então você já está me devendo isso aí. Está me devendo a aula da semana passada. Na verdade, as duas anteriores, né? A da semana retrasada e da semana passada, porque a semana retrasada a gente pegou a parte teórica do capítulo 2, semana passada a gente pegou a parte de cálculos, e essa semana a gente já vai para o capítulo 3. Então, você já tá me devendo já o capítulo 2, viu? Uhum. Quando a aula acabar, eu vou fazer como eu fiz ontem. Eu vou dar uma repaginada de todos os links que eu já mandei de eletricidade e mandar para vocês atualizarem, para ver o que vocês já têm feito ou não. Beleza. Porque essa semana a gente vai ver agora, hoje, o capítulo 3. Semana que vem a gente já vai... Eu vou elaborar uma atividadezinha baseada no capítulo 2 e 3. Vou deixar vocês fazendo essa semana, o tempo que vocês puderem. Final de semana, se conseguir um tempinho para vocês exercitarem. E aí, na semana que vem, a gente corrige. E na outra semana, a gente faz uma atividadezinha avaliativa baseada nisso. Mas aí, tudo que tiver de dúvida do capítulo 2 e do capítulo 3, a gente vai tirar na semana que vem. Então, eu vou elaborar uma atividade bem bacana com todos os conteúdos que a gente está trabalhando, tá bom? Tranquilo. Então, vamos começar. Hoje é o capítulo 3, se vocês estiverem com a apostila de vocês podem abrir aí e acompanhar. Ah, tá em casa, né, Cida? Não, o nosso está aqui, nós estamos no trabalho. Mas vocês levaram a apostila para o trabalho? Tá aqui. Muito bem, muito bem. Vocês estão com uma folha e um papel em mãos? Tem, vai pegar o caderno aí agora. Eu já estou com a minha lousazinha aqui, ó. Hoje foi uma homenagem ao IFATECNICO, olha que bonitinho. Já estou preparada aqui para fazer meus cálculos de hoje. Hoje eu vou pegar leve com vocês, os cálculos não são difíceis, são bem tranquilos, mais fáceis que os cálculos da semana passada que nós fizemos. Então, vamos lá, ver. Na verdade, a gente vai relembrar uns conceitos até que a gente viu na sala de aula no início das aulas, que foi aquela parte de correntes, né? Lembra que nós assistimos o vídeo, a Guerra das Correntes, e aí nós debatemos em sala, uma parte defendeu a corrente alternada, outra parte defendeu a corrente contínua, e os cientistas que defendiam cada uma delas, e depois nós vimos que as duas constantes... Exatamente. Quem mais? Tesla e quem? Eu Tite. Tesla e quem, Jorge? Jorge, Oi? lembra? Quais foram os cientistas que brigaram pelas correntes? Tesla e... calma aí. Como é que é? Meu Deus do céu, fugiu. Caraca. Teve o Westinghouse também, que foi junto com Tesla, Sim. né? O Westinghouse foi quem financiou Tesla. Só foi o bolso, só foi o dinheiro. E teve o carinha que foi responsável pela corrente contínua. Quem foi responsável pela corrente contínua? Não vou lembrar nem a pau. Caraca, velho. Que memória ruim. Thomas Edison. É isso mesmo. Foi Caio, né? Caio tá com a mente mais fresca. É jovem, tá com a mente fresca. Oi? É jovem, tá com a mente mais fresca. Isso mesmo, Thomas Edison. Thomas Edison defendeu a corrente contínua, ele que fez a invenção da lâmpada, né? Assim, ele e toda a sua equipe, né? A gente sabe da história que não foi só ele, e entre várias outras contribuições na história da tecnologia que nós temos até hoje. Então, graças a esses três carinhas, Tesla, Westinghouse e o Thomas, possibilitou todos os nossos estudos que nós faremos, inclusive hoje, sobre eletricidade.
Então, para falar de eletricidade, não tem como a gente fugir do que rege toda a parte de eletricidade, que é a corrente, né? E aí a gente sabe que a corrente, o que é a teoria da corrente? É o movimento das cargas, essas cargas, as cargas elétricas, e de uma região a outra num caminho, que no nosso caso é o condutor, é um fio condutor. E aí ela vai ter uma direção, e aí ela vai para algum lugar. Ou seja, esse caminho ele tem que ser fechado. Então a gente conhece isso como circuito. Então, dentro de um circuito fechado, a corrente ela vai ter uma direção, um direcionamento, e ela vai percorrer. E quem percorre isso aí é o fluxo ordenado dos elétrons, né? Uma das primeiras aulas que nós estudamos. Então, isso aí está bem fresquinho ainda na cabeça de vocês. Então, corrente elétrica nada mais é do que isso, do fluxo ordenado dos elétrons que estão indo numa direção. Até aí, beleza, nessa teoria. Só que a gente chega numa situação em que ela não está percorrendo agora só uma direção, que é o caso da corrente contínua, né? A corrente contínua, ela tem apenas uma direção. Só que quando a gente vai estudar a corrente alternada, a gente descobre que isso aí é um pouquinho diferente. E aí a gente entra em mais um conceito. Então, antes de falar das diferenças de corrente contínua e alternada, o capítulo 3 de vocês, ele traz uma definição, uma nova fórmula, que vocês podem descobrir a corrente sem ser a lei de Ohm. A gente estudou a lei de Ohm nas primeiras aulas, né, que com ela a gente consegue definir corrente através da tensão e resistência. Deixa eu só aceitar aqui quem está vendo. E o capítulo 3, ele mostra para a gente que a gente pode descobrir valor, pode definir a corrente agora a partir das cargas. Então, a quantidade de cargas elétricas que eu tenho, uma razão, né, uma fração, comparado com o tempo que eu estou analisando esse caminho, eu vou conseguir chegar à intensidade da minha corrente elétrica. Então, além da gente ter aquela fórmula de corrente, que é tensão e resistência, nós temos agora carga e tempo. Nós temos uma outra razão que a gente pode estudar também, que é carga relacionada ao tempo. Então, duas formas de descobrir a corrente elétrica, né? Da gente calcular a corrente elétrica. Então, partindo dessa ideia... Oi. É o capítulo 2? Capítulo 3. 3. Voltar? Pode voltar. Tá. Então, partindo dessa ideia, o que nós temos dentro dessa fórmula? Nós temos corrente, e a gente sabe que nosso sistema universal de medidas e unidades, a gente relaciona a corrente como ampere, né? A gente tem a unidade de medida que é o ampere, e o ampere nada mais é do que o coulomb dividido por segundos. Então, 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundos. Então, se é 1 coulomb por segundos, eu sei que cargas elétricas, a unidade de medida de cargas elétricas é coulomb, e a unidade do tempo é o segundo. Logo, eu tenho a definição da corrente, né, que é cargas elétricas, que é coulomb, e tempo, que é segundo, vou encontrar ampere, que é a minha corrente. Então, agora a gente tem uma segunda definição de corrente. E aí, a gente traz só essa ilustração para vocês perceberem que no momento que eu tenho um fluxo de elétrons, né, que a gente tem um condutor, um componente condutor aqui, e aí eu exerço uma força sobre ele, eu estou atuando aqui, aqui representado pela bateria, eu estou fazendo com que esse fluxo agora, ele tenha uma direção. E aí a gente realiza esse movimento ordenado, e com isso a gente gera a corrente elétrica dentro desse circuito. Lembrando que se eu abrir esse circuito em algum momento aqui, eu não vou ter mais a corrente. Então, a corrente ela só vai percorrer, ela só vai ter a sua direção se o meu circuito estiver fechado. Então, temos essa nova fórmula aqui que a gente pode trazer para os nossos cálculos, que a gente precisar. E aí, a gente segue aqui. Estou fazendo um comparativo da diferença entre corrente alternada e corrente contínua. Primeiramente, a gente pode expressar pelo gráfico, né? Se a gente acompanhar os dois gráficos das correntes,
a gente vê nitidamente como é a diferença. Porque a contínua, ela vai se manter, aqui como o próprio nome já diz, ela não vai se alterar, ela vai ter uma continuidade aqui do seu resultado. Então, a tendência é seguir o mesmo valor ao longo da amostragem que está fazendo, né? Do intervalo de tempo que a gente está observando o caminho da corrente. Então, ele vai se manter constante, por isso contínua. Já alternada, a gente vê que ela tem uma senoide, é um gráfico com senoide. Então, toda vez que a gente tem gráficos com senoides, nós estamos analisando os dois polos. Então, a gente está analisando o polo positivo e o polo negativo. E aí a gente fala que a senoide, ela se desenvolve a partir de ciclos. Cada ciclo, ele é composto pela parte positiva e a parte negativa. E aí, a partir do momento que você começa uma repetição, você termina o seu ciclo. Então, é como se eu pegasse esse pico aqui positivo, descesse, fosse até o pico negativo, voltasse para o zero, e aí acabou o meu ciclo aqui. A partir daqui, eu estou repetindo o mesmo movimento, e assim sucessivamente. Então, cada repetição dessa que eu estou fazendo é um ciclo. E aí, esses ciclos, a gente trabalha o que a gente chama de frequência. É a frequência da nossa senoide. Ela vai ser determinada a partir dessa quantidade de ciclos que eu tenho aqui. Então, é uma característica que difere a contínua da alternada. Contínua, eu vou estar só com o polo positivo, então vou estar trabalhando nela aqui só o meu polo positivo, e um valor constante, né? Tende-se a ser um valor constante. Claro que a gente tem pequenas interferências, mas a ideia é que elas se mantenham um valor. E a alternada, não. Logo, ela vai ter o pico dela positivo e o pico negativo, e aí a gente vai estar trabalhando ela em ciclos. Para a gente poder mensurar, para a gente poder detectar o valor da corrente elétrica nos componentes, no circuito que a gente está observando, está trabalhando, a gente usa um instrumento que chamamos de amperímetro. A Cida deve ter aí, né? Com certeza ela deve ter um amperímetro, ou pelo menos um voltímetro, né, Cida? Multímetro. Tem tudo aqui. Pronto. Bom, o que a gente usa hoje em dia é o multímetro, que o multímetro a gente mede tanto a corrente como tensão, né? E outras unidades aí que a gente consegue mensurar com esse equipamento. Mas tem também um que é só específico de corrente, né? Que é o amperímetro. E para o pessoal que trabalha mesmo na rede de tensão, eles trabalham com aquele alicate amperímetro, então é como se fosse um gancho, né, um gancho bem grande, que você coloca ali no condutor e você consegue mensurar a corrente. Então, o instrumento basicamente é o amperímetro, que a gente chama. E a gente coloca no equipamento. Ele funciona tipo um alicate, né, professora? Exatamente. Aí, quando você coloca no condutor, você tem ali, está fazendo a contagem, né, de quanto que o fluxo está passando, a intensidade dessa corrente, e aí retorna para você em valores. Então, outra característica é o resultado disso aqui, né, de como chegamos nesse gráfico. O resultado dele se dá nessa teoria aqui, ó. A corrente contínua, os elétrons livres, eles se movem no único sentido. Neste caso, a gente pode usar circuitos com pilhas e baterias, por isso que a gente usa muito, né? Pilhas e baterias, porque ela tem, através da transformação química dela, a gente consegue ter uma fonte de corrente contínua. E aí ela consegue estipular para a gente um valor aqui ao longo do que a gente está trabalhando. E aí o que faz com que esse gráfico ele seja uma senoide é justamente isso aqui, ó. A corrente elétrica ela se alterna ao longo do tempo, regularmente entre dois níveis, positivo e negativo. E aí a gente pode exemplificar a energia que chega nas nossas casas, né? As instalações elétricas da nossa residência. E a gente trabalha com 110, com 220, aqui no caso da Bahia, 220. E por que que a gente tem uma fonte que tem corrente contínua e tem uma fonte que gera corrente alternada? Então,
Fica aí essa pergunta para vocês, vocês vão me responder daqui a pouco. Vou falar só mais algumas características para vocês elaborarem a pergunta. A pergunta é, por que a gente tem dois tipos de corrente? Por que a gente tem... Aí, nesse exemplo aqui, eu falei para vocês que a corrente, ela se dá por causa da fonte, né? A fonte, ela gera uma corrente contínua, no caso de pilhas e baterias. E aí, no caso da energia que vem para nossa casa, ela gera uma corrente alternada, a fonte gera uma corrente alternada. E por que nós temos dois tipos de corrente, então? Para vocês responderem essa pergunta, eu vou falar a característica da corrente contínua e a característica da corrente alternada. Então, características da corrente contínua. Em inglês é Direct Current, que é o CC, por isso que multímetros, todos os aparelhos que a gente trabalha para medir corrente, a gente sempre vai ver essas letrinhas, o CC para corrente contínua e o CA para corrente alternada. Então, o CC vem aqui do inglês DC, pode ser que alguns equipamentos também tenham essa nomenclatura aqui DC. Então, CC ou DC vai significar a mesma coisa, vai ser corrente contínua. E a geração se dá por pilha, por exemplo, ou a bateria, onde nós temos duas pontas, e uma ponta é um polo positivo e a outra ponta é um polo negativo. Então, faz com que os elétrons se movem do polo negativo, repelindo para o polo positivo, que vai atrair ele, que é aquela ideia da lei da atração, né? Que as cargas positivas, os prótons, elas vão atrair os elétrons, e os elétrons, como são cargas negativas, a tendência, através da lei da atração, é que venha ao sentido da carga positiva. Por isso que a gente tem um polo positivo e um polo negativo. Então, vai de um lugar para outro. Então, vai de uma direção para outra. A utilização da contínua, a gente comentou muito também em sala de aula, são circuitos, então, onde a gente precisa de baixa tensão, como os nossos aparelhos eletrônicos. Então, todo tipo de circuito que a gente faz, mesmo montando na sala de aula, no laboratório, a gente faz com corrente contínua. E aí, por isso, a gente utiliza pilhas e baterias que vão de 1,5, que é uma pilha, a 9 volts, que é aquela pilha maior. Oi. Poderia falar que, tipo assim, que a energia contínua ela é mais segura do que a energia alternada? Mas comparado a que você fala isso? Comparado à energia alternada. Porque, tipo assim, dá para perceber porque que não usa nos circuitos, qualquer tipo de circuito não utiliza mais a energia alternada. Ela é só usada como primária, tipo, para fornecer energia para o equipamento para depois ele transformar ela em contínua. Por que ele já não usa essa energia alternada no equipamento? Tá, porque nos equipamentos, a maioria dos equipamentos, a gente precisa de uma estabilidade. Então, a alternada, ela não garante essa estabilidade para a gente, que a contínua garante. Então, por isso que a gente trabalha nos circuitos a corrente contínua. Você concorda comigo que se a gente trabalhasse a alternada em todo o circuito, nós teríamos que colocar mais componentes que vão estabilizar a tensão em corrente? Que foram, né, até a gente falou desses componentes que estabilizam a tensão, que estabiliza a corrente. Então, se a gente fosse utilizar a corrente alternada em todos os circuitos, a gente teria que ter um número muito maior de componentes que pudessem estabilizar, porque a gente tem componentes muito sensíveis e que necessitam de estabilidade, de constância de resultados, tanto de tensão como de corrente. Então, quando a gente está trabalhando corrente, a gente também está trabalhando tensão. Então, a gente tem que perceber que elas vão se alterar também, tanto tensão como corrente, entende? Então, por isso que é necessária a corrente contínua. Entendi. E o funcionamento dela é o que eu falei, flui somente se o circuito estiver fechado, interrompendo o fluxo se tiver um circuito aberto, se ele for aberto, se acontecer alguma coisa no circuito, não haverá mais ali a passagem da corrente. A gente pode observar dentro de uma pilha como que é a sua estrutura física e por que que gera, né? A partir dessa transformação química é que a gente consegue captar a energia, a corrente contínua dela. É uma mistura que se faz de materiais, geralmente de zinco e grafite, aqui carvão em pó, e aí
através dessa mistura desses dois componentes, nesse arranjo físico aqui, é que faz a transformação química que vai nos permitir a corrente contínua, né, a geração da corrente contínua. Então, basicamente, é esse aqui, um envolto de zinco e grafite, né, que é o carbono que a gente usa. Já a corrente alternada, a nomenclatura dela é o CA, ou em inglês vocês podem ver alguns equipamentos AC, que é de Alternate Current, e a geração dela. Aí agora que a gente vai mudar um pouco. Agora a geração dela se dá pela alternância da polaridade do gerador de corrente. Então a gente percebe agora que nós estamos trabalhando com o fenômeno do eletromagnetismo, que através de um campo magnético vai induzir um campo elétrico e isso aí vai induzir uma corrente alternada. Então, essa transformação, ela se dá agora da natureza, é uma transformação natural. E através desse gerador, desse campo magnético, do campo eletromagnético, que é a junção dos dois, a gente vai captar agora uma fonte de corrente alternada. Então, ele fala aqui que o tipo de corrente é gerado através do movimento relativo entre o ímã e uma bobina, que é um fio enrolado, como se fosse uma mola comprimida, com todas as voltas se tocando. É esse efeito aqui que vai gerar o campo magnético e o campo elétrico. Então, como o ímã ele possui dois polos, positivo e negativo, o polo positivo puxa os elétrons e o negativo empurra. E aí, esse fenômeno se dá em todo momento. Então, não é só um momento, só um instante que ele vai puxar e depois vai empurrar. Ele se dá a cada ciclo, né? A cada segundo que a gente trabalha aqui. Então, ele vai ficar alternando esse sentido desse movimento. Então, aqui no Brasil, essa oscilação da polaridade, ela se dá de 60 Hz, que é a frequência que a gente trabalha, e a gente tem tensões de 110 volts e aqui mesmo na Bahia é 220 volts. E esse padrão começou, a história fala, né? Não se sabe ainda do início, mas o que se fala é que começou nos Estados Unidos e lá eles denominaram 110 volts, foi adotado lá como primeiro padrão para as lâmpadas incandescentes, porque, segundo eles, ela dava um fenômeno de claridade melhor do que se fosse utilizado outro padrão de volts, né? Então, 110 volts foi estabelecido por causa disso. Então, o que nosso olho consegue captar sem ter aquela pisca-pisca de energia, acho que eu falei para vocês na primeira ou segunda aula que a gente não consegue captar, mas em todo instante, numa lâmpada, ela está oscilando. É como se ela fosse apagar e acender em todo instante. Só que a gente não tem essa percepção, né? Essa nitidez assim, então a gente não consegue ver essa oscilação que acontece. Então, no início de quando estavam se estudando essas lâmpadas, eles perceberam que 110 volts garantia isso. E aí, até hoje, é utilizado, né, em muitos países. E aí, a frequência de 60 Hz, a gente não consegue acompanhar como que funcionam esses ciclos a olho nu. Aí, precisa de equipamentos específicos para poder olhar. E aí, eu trago... Oi. No caso de 60 Hz aí, significa, no caso, essa oscilação das lâmpadas de 60 vezes por segundo, não seria? Isso. A cada ciclo por segundo é um intervalo que se faz e a gente consegue 1 Hz. Aí seria 60 vezes que ela está oscilando ali dentro de um intervalo que a gente está trabalhando, que no caso da gente é 1 segundo. Então, a cada segundo ela está fazendo 60 oscilações. Esse daqui é um exemplo de como a gente pode captar com uma fonte de corrente alternada. Então, é que nós temos o fio condutor, que ele é enrolado, então a gente faz tipo uma espiral, que a gente chama de bobina, faz ele bem comprimido, bem juntinho um do outro. Tem um material ferromagnético, e aí a gente vai fazer o sentido do campo magnético que vai surgir através desse fenômeno aqui, e o sentido da corrente elétrica. Essa questão de qual é o sentido do campo magnético, qual é o sentido da corrente elétrica, a gente vai trabalhar no próximo capítulo, que a gente vai falar de eletromagnetismo.
e que para mim é muito bacana. Acho muito legal assim, mas precisa bastante de estudo, porque é aquela ideia que a gente estava falando no início da aula. É algumas coisas que trazem alguns nós para a nossa cabeça, porque a gente começa a pensar, como que surge? Como que induz? Como que eu vou enrolar um fio aqui e daqui a pouco, juntando com material ferromagnético, vai surgir dali um efeito que a gente chama de eletromagnetismo, e depois surge um campo elétrico, mas como assim surge do nada? Então, essas transformações da física são bem interessantes e precisam de um estudo. Então, a partir do próximo capítulo, a gente vai falar sobre isso aí. Então, fisicamente, é assim que funciona, mais ou menos. Então, é o fio condutor aqui, e com ele, a gente consegue fazer a geração da corrente alternada. E aí, eu volto a pergunta para vocês. Por que que existem dois tipos de corrente? Quem quer responder? A corrente alternada normalmente é utilizada mais para longa distância, porque ela consegue se propagar. Ela não precisa de muito investimento para você armazená-la e jogar para longa distância e passar por transformadores e toda a estrutura. E a corrente contínua normalmente é utilizada em espaços menores, né, em circuitos, em aparelhos, também na geração da energia solar e várias outras que não precisam tem que ter alguma precisão em si para comprimir aquele pequeno espaço lá e não gerar grandes problemas. Certo, muito bem, Caio. Inclusive, eu lembro de você fazendo essa defesa na sala de aula. Quem mais quer acrescentar? Todo mundo concorda com o Caio? E também tem, tipo assim, a energia alternada, ela não se perde tão fácil em longas distâncias, ela não se dissipa igual a corrente contínua. Isso. Esse fenômeno que você está falando de dissipar, ele se chama efeito Joule, que é o efeito de aquecimento. À medida que a gente vai transmitir uma corrente, ela causa esse efeito de aquecimento no condutor. Então, a corrente que dissipa, como você mesmo falou, se dá pelo efeito Joule, o efeito de aquecimento. Então, quando a gente trabalha com a corrente alternada, a gente consegue mudar isso aí, que é a relação entre tensão e corrente, e vai fazer com que essa mudança nos permita diminuir esse aquecimento. Porque se a gente fosse trabalhar, por exemplo, com a corrente contínua, a gente precisaria de um condutor que tivesse um diâmetro muito grande, porque a corrente que ia se dissipar, o aquecimento que ia acontecer seria muito grande, muito maior do que acontece com a corrente contínua. Manter a energia contínua. Isso, não ia valer a pena. Então, vocês responderam certo. E aí, trago para vocês justamente o que vocês estão falando mesmo, porque existem esses dois tipos de corrente. A corrente contínua ela é gerada principalmente pelos elementos químicos, que foi aquela transformação química que eu mostrei para vocês. Quando colocados em contato, transforma energia química em energia elétrica. O caso mais comum é uma pilha, que é formada de zinco e carbono. Quando seus polos são ligados, ocorre uma reação química onde o zinco libera elétrons, gera uma diferença de potencial, ou seja, gera uma força, gera uma tensão, e, consequentemente, a corrente elétrica. Então, se a gente colocou no sistema uma força, essa força vai induzir os meus elétrons a percorrerem, né? Vai mandar eles correrem para uma direção. Então, esse é o fenômeno da corrente contínua. A corrente alternada é a corrente da natureza, pois é gerada a partir de elementos naturais, como nós temos as nossas hidrelétricas, né? Quedas d'água, aí vem outros tipos de fonte, que é vento, que fazem girar um ímã ou uma bobina, basicamente como aquela que eu mostrei para vocês ali anteriormente, para gerar a corrente. Então, essa é a corrente que chega até as tomadas de nossa casa. Ela é utilizada nas linhas de transmissão, pois com ela as perdas de energia são menores, justamente pelo que o Jorge falou, né? A gente não tem um aquecimento tão grande. E aí eu trouxe esse exemplo aqui, ó, que é por que a gente faz a distribuição da corrente alternada, né? Justamente o que o Jorge falou, que é dissipar a corrente, é o efeito Joule. Quanto maior for a corrente, maior a perda de energia pelo aquecimento do fio, que é o efeito Joule. Então, eu trouxe esse exemplo para a gente ilustrar essa ideia.
Se a gente quiser transmitir 220 volts, né, a tensão que chega aqui nas nossas casas, a uma distância de 10 quilômetros, ou seja, uma distância curta, né, 10 quilômetros, daria o quê, 10 quilômetros? Daqui até a entrada do Duque de Caxias, por exemplo? Acho que é, mais ou menos. É porque eu pedalando, eu vou na Melancia e volto, dá 8 quilômetros, eu acho que é daqui de casa até Duque de Caxias seria 10 quilômetros. Ou seja, uma distância bem pequena, e aí eu quero transmitir 220 volts. Se fosse para produzir, teria que produzir 500 quilowatts a potência. A corrente elétrica teria que ser um valor de 2.300 amperes. Então, uma corrente elétrica muito alta, muito perigosa. E com isso, uma perda também de cerca de 200 quilowatts. Ou seja, olha a quantidade que eu produzi, olha a quantidade que eu perdi. Quase metade da minha produção. Então, é muito inviável, não ia dar certo. Então, se a gente não quer perder essa quantidade de energia, a gente vai trabalhar com a corrente alternada. Aí que ele fala que os fios de condução teriam que ter o diâmetro de 15 centímetros. Imagina aí a pessoa que trabalha com isso, com cabeamento, para poder fazer o cabeamento com diâmetro de 15 centímetros. Nossa, seria muito pesado. Então, se aumentarmos a tensão para 20.000 volts, a corrente diminui para somente 25 amperes, porque a gente agora está trabalhando com a corrente alternada e a gente sabe que há uma razão entre tensão e corrente. Então, quanto maior a tensão, menor é a minha corrente alternada. Então, se eu estou com uma tensão de 20.000 volts, a corrente vai diminuir bastante, fica só 25 amperes. Então, para 25 amperes, um fio mesmo de 3 milímetros, ele consegue transmitir muito bem. Então, só para a gente ilustrar, para a gente conseguir mensurar a importância de se trabalhar com a corrente alternada no lugar da corrente contínua. Consegui mostrar para vocês através desse exemplo? Conseguiu perfeitamente. Excelente. Enfim. Então, vamos seguir. Então, a corrente alternada é muito mais fácil, você aumentar e diminuir a voltagem, por isso que nós temos, né, as linhas de transmissão, e aí no segundo semestre a gente trabalha GTD, que é geração, transição e distribuição de energia, onde vocês vão ver em cada um desses processos como que funciona, tanto a tensão como corrente, né, porque elas vão ficar oscilando, uma hora vai estar muito alta, uma hora vai estar muito baixa, justamente para poder chegar nas nossas casas com a qualidade e eficiência da energia do jeito que chega aqui para a gente. Então, beleza. Próximo assunto é a força eletromotriz. Em vários estudos, os conteúdos que vocês vão ver, a gente conhece ela como FEM também, mas nada mais é do que a nossa tensão. É a força que a gente vai aplicar dentro do circuito. Então, é a fonte de fornecimento de energia elétrica, que a gente chama de força eletromotriz. E a unidade de medida dela é o volt. Então, a nossa tensão. Temos aqui uma fonte, onde eu vou chamar ela de força eletromotriz, e aí ela está gerando para mim, dentro do meu circuito, a corrente. E aí a gente trabalha no circuito a corrente, até porque é um circuito fechado. Então, vai ter a passagem da corrente elétrica. Então, o equipamento que a gente mede a tensão é o voltímetro, né, que é específico para medir tensão, mas a gente pode usar também, como eu falei, o multímetro para medir tensão e corrente. Então, a gente consegue também trabalhar isso aí. Mas ele específico é o voltímetro e ele é acionado no circuito paralelo ao que a gente for medir, porque quando a gente coloca ele paralelo, ele não vai causar tanta interferência no circuito. Ele vai colocar ele no circuito e a gente vai conseguir mensurar ali o valor da tensão que está passando pelo aquele pedacinho ali do circuito que a gente está analisando. Então, aqui, eu até falei na aula de componentes eletrônicos, os tipos de fonte que nós temos. Então, nós temos aqui, quando a gente tiver um círculo e... Deixa eu só ver quem chegou aqui. Quando nós temos um círculo e dentro dele, como se fosse o tio, né? É a corrente alternada. Quando a gente tiver os polos positivo e negativo, então simboliza a corrente contínua, que é de pilhas e baterias. Que a gente vai lembrar que tem os polos, cada um polo negativo e um polo
positivo. Aqui é porque fica alternando, então, ora ele está no lado positivo, ora ele está no lado negativo, então simboliza a corrente alternada. E aqui é uma fonte que pode ser regulada, né? Toda vez que a gente tiver essa, como se fosse uma seta cruzando aqui, ela está indicando para a gente que a gente pode fazer uma regulagem de tensão. Alguns circuitos vão necessitar de uma regulagem aí e diferentes resultados a partir disso. Então, a gente também trabalha esses tipos de fonte. Depois da gente saber correntes, a força que a gente vai gerar dentro do circuito, tem um conteúdo bem legal também que o capítulo 3 nos traz, que é resistividade. O que é resistividade? Eu lembro que eu passei uma das aulas também de eletrônica básica, e a resistividade nada mais é do que a resistência que o material tem num determinado comprimento dele. A gente sabe que resistência, né? Resistência é a forma que o material vai se impor à passagem da corrente, né? Como que ele vai conseguir limitar a corrente? Como que ele vai conseguir bloquear a corrente? Então, esse é a teoria da resistência. A resistividade é essa resistência, porém agora a gente está trabalhando um comprimento desse material. Se a gente pega diferentes tamanhos, né, diferentes proporções desse material, a resistividade dele vai poder alterar dentro do sistema. Então, agora a gente trabalha aí uma razão entre resistência e o comprimento. Então, quanto maior for a resistividade de um material, maior vai ser o campo elétrico necessário para produzir uma dada densidade de corrente. Ou seja, quanto maior for a resistividade desse material no tamanho que eu estou trabalhando ele, maior vai ter que ser a geração da corrente que eu tenho que fazer. Ou seja, ele vai ter a propriedade de limitar, de bloquear, de dificultar a passagem da corrente. Então, vou ter que fazer uma força muito maior, vou ter que gerar uma corrente muito maior para poder ultrapassar esse material. Então, a resistividade do material é isso aí. Por exemplo, o isolante, ele tem uma alta resistividade. E os condutores, a resistividade deles é baixa. Justamente por isso, né? Porque se ele é condutor, ele facilita a passagem da corrente. Então, logo, a resistividade tem que ser baixa. Não tem que ter dificuldade para a corrente passar. Ele é condutor. Já o isolante, não. O isolante é totalmente contrário. Se ele é isolante, ele não tem... ele não permite que a corrente vai passar. Então, se ele não permite que a corrente passe, ele tem uma alta resistividade. E aí, trago para vocês a diferença, né? Se tiver alguma questão falando sobre isso, qual a diferença entre a resistividade e a resistência, é só esse detalhe, que a resistividade, ela trabalha o material num dado comprimento, numa dada proporção. E essas proporções, elas podem se alterar, né, de acordo com o seu tamanho que você estiver utilizando ali. É a resistência do material, porém a resistência do material específico do tamanho que eu estou trabalhando com ele. E aí tem uma tabela que se faz com vários materiais. Já tem os valores pré-definidos de quanto eles têm de resistividade à passagem de corrente. Então, temos aqui os condutores, temos prata, cobre, ouro, alumínio e por aí vai. Os semicondutores, que são aqueles que a gente consegue fazer a dopagem, e os isolantes, né, que a ideia deles é resistirem à passagem de corrente. Então, a gente percebe aqui, ó, que a resistividade dele, do âmbar, por exemplo, 5 vezes 10 elevado a 14, é um número muito grande, né? A resistividade dele é muito grande. Quando eu vou aqui para prata mesmo, que é o condutor, que é o oposto, é 1,47 vezes 10 a menos 8. Então, é um número bem pequenininho. A resistividade é baixa, pequena, e o isolante, a resistividade é alta. Então, essa é a diferença. Depois disso, o capítulo 3 trouxe para a gente as unidades de medida. E aí, muitas vezes a gente se perde nisso quando a gente está fazendo algum cálculo, quando a gente está estudando alguma grandeza da parte de eletricidade, porque a gente não conhece muito bem a nomenclatura e o que ela representa. E aí, o capítulo 3 trouxe as principais medidas que a gente utiliza e as suas principais grandezas que são utilizadas também.
Então, aqui eu tenho o prefixo, o que significa, tenho o símbolo e quanto vale, qual é o fator de multiplicação. Por exemplo, o quilo aqui é 10 elevado a 3. Então, 10 elevado a 3 a gente sabe que é 1000. E 1000 é representado pela letra K. Então, quando a gente fala quilowatts de potência, se eu falar 3 quilowatts de potência e fazer esse fator de multiplicação, é 3 vezes 1000. Então, é 3.000 watts de potência. Aí também nós temos os menores, os pequenos, né? Que é o milli, que a gente utiliza. Vocês que mexem com os componentes eletrônicos aí diariamente, né? Vocês até estão mais familiarizados com essas letrinhas, por exemplo, o micro, o nano. Aí tem bem menores, que é o pico, mas mais utilizados são esses daqui, mili, micro, nano. Então, essa simbologia aqui representa que o material é bem pequeno. Então, é 10 elevado a 3, que é 0,003, 10 elevado a menos 6, 0,00001, ou o que você estiver medindo, e por aí vai. Então, temos aqui as principais grandezas de eletricidade que a gente trabalha: tensão, corrente, resistência e potência. Temos a unidade de medida de cada um. Tensão, a unidade de medida é o volt, que é o V. Corrente é o ampere, que é o A. Resistência, que é o ohm, que é aquele que o cavalo usa, né? Como é que é o nome do... Como que o cavalo coloca? O pessoal fala que é esse símbolozinho aqui. Ferradura. Isso, a ferradura aí, ó. Falou o cowboy. A ferradurazinha de cavalo é o ohm e potência é watt, né? Que é o W. E aí a gente tem as grandezas que a gente trabalha. Então, o kV mesmo é o fator de multiplicação dele é 1000. O megavolts, o fator de multiplicação dele é 1 milhão. O milivolts, o fator de multiplicação dele dividido por 1000. O microvolts é dividido por 1 milhão e por aí vai. Então, como que a gente pode fazer as transformações desses números? Como que a gente pode identificar quanto que vale, se ele é muito pequeno, se ele é muito grande? Como que a gente faz isso? A gente faz através das transformações desses carinhas. E aí, eu queria fazer com vocês esse exercício aqui, ó. Tá no capítulo 3, mas capítulo 3 vai de A até Z, se eu não me engano. Depois, se vocês tiverem o tempo, vocês podem chegar até Z, se vocês quiserem. Mas eu queria fazer com vocês esses daqui. Se vocês tiverem papel, não sei se vocês estão com papel e caderno, falei para preparar o caderno para hoje. Para a gente poder fazer. Quem tá com caderno aí? Eu. Então, vamos lá. Letra A. Acho que Manda vocês aí, conseguem professor. fazer. Oi, Cida. Pode mandar que nós estamos aqui. Ah, beleza. A minha lousa já está aqui preparada. Então, vamos lá. Letra A. Está falando que é 5.850.000 watts e é para você transformar em megawatts. Então, como que estaria essa letra A? Professora, Oi. tipo assim, eu não teria que acrescentar três zeros? Calma aí. Tipo assim, ele tá em watts, né? Tá em watts. Ele vai subir para megawatts. Sim, ele vai subir para Vai megawatts. ficar 10 elevado a sexta. Então eu teria que acrescentar 3 zeros? Ou eu estou enganado? Porque eu não lembro muito bem, não. A ideia é mais ou menos essa aí. Só que faltou só um detalhe. Qual o detalhe? Ô, professora. Fala. 5
5,85 elevado a 10 a sexta? Vou te falar, Breno, né? Foi Breno. É 5,85. O 10 elevado a 6, você não precisa colocar, porque esse Mzinho aqui, ó, o M, ele tá representando justamente o que você falou, o 10 elevado a 6. Quem Cida fez? Eu levei bomba. Eu fiz. O pai fez. Eu 5,85. Já faz vocês tempo. Isso mesmo. Caio fez. Olha lá, Caio. Dividido. Bem. Gente, Legal. você sabe que mega, ele é o 10 elevado a 6, que o Breno falou. Se ele é o 10 elevado a 6, eu não preciso colocar aqui 5,85 vezes 10 a 6. Eu coloco 5,85 megawatts. E aonde você for, onde a pessoa estiver, ela vai saber, até porque é o sistema internacional de medidas, ela vai saber que isso aqui representa esse número grandão. Então, representa 5.850.000. Oi. Eu fiz por notação científica. Tem algum problema? Não. Não? Não. Tá bom. Só o problema é justamente esse, você não colocar a letra. E a ideia é você colocar a letra. Ô, professora. Oi. No caso também para facilitar, se eu tiver errado, a senhora me corrige. Mas que nem é isso, estava em watts, para transformar em megawatts, como na escala e você sobe, como também para facilitar, você pode apenas correr a vírgula, né? Pode sim. Que tá uma certa facilidade. Isso, correu a vírgula. Por quê? Lembra daquela aula que nós tivemos de notação científica? É justamente isso. A vírgula, no caso, ela está aqui, né? No final de tudo, que é 5.850.000. Então, logo a vírgula estaria bem no final. Para a gente transformar ela para mega, a gente sabe que ó, 10 elevado a 6. Então, a vírgula tem que percorrer. A vírgula corre para a esquerda. Ela tem que percorrer. E quantas casas ela tem que percorrer? 6. 6 casas. Então, a gente vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria 5,85 megawatts. Justamente. E se fosse, no caso, para diminuir na escala aí, vamos supor, tá em watts para miliwatts ou nanowatts, aí no caso a vírgula correria para a direita, no caso. Vamos supor, se fosse um caso de já dar o valor de 5,85 e pedisse para transformar de watts para miliwatts ou watts. Aí você correria a vírgula, no caso, para a direita, né? Isso mesmo. A partir desses aqui, ó, 10 elevado a menos 3, menos 6, menos 9, a gente faz isso que você falou. A gente leva a vírgula para a direita. Então, a gente aumenta o número e a nossa exponenciação ela é menor. Quando a gente tem exponenciação maior, positiva, a gente diminui o número. Então, a gente vai para a esquerda. Então, positivo, a gente vai para a esquerda com a vírgula. Negativo, a gente vai para a direita. É isso aí mesmo. Na letra B, tá aqui o contrário agora, tá 2,8 megawatts e eu quero em watts. Como que fica? Vocês já fizeram a letra A, então agora a letra B ficou fácil, né? 2.800.000 watts. Já fez o TH. Já fez. Então ficou quanto? 2.800.000 watts. Exatamente. 2.800.000. Letra C, 45.000, e esse sinalzinho é o miliampere em ampere. Então, eu estou aqui, mili, é 10 elevado a menos 3. E eu quero transformar para ampere. Como que ficaria? 45 amperes. Muito bem. Quem mais fez isso aí? Por que 45? Por causa que como está em miliampere, no caso a vírgula corre 3 casas para a esquerda.
Isso mesmo. Então, a vírgula estaria aqui no final, ela viria para cá, 45. Então, 45 mil miliamperes, a gente acha que é muito porque o número é grande, porém ele é mili. Então, ele está falando que esse aqui está considerando 10 elevado a menos 3. Quando a gente vai para ampere, que é uma unidade maior, a gente tende a diminuir esse número. E a gente vai diminuir esse número como? Através do 10 a menos 3. É como se eu pegasse 45 mil e dividisse por 1000, né? Que aí ia ficar os 45. Justamente isso mesmo. Letra D, 2 ampere em nanoampere. Aqui deu 0,0002 ampere, miliampere, quer dizer. Quantos zeros depois da vírgula? O professor não é micro, não? É micro, desculpa, é micro, é um M, micro, esse daqui. 10 elevado a menos 6. 10. Quantos zeros depois da vírgula? Isso Cinco mesmo. Seria zeros no caso, não? Quantos? 6. Depois da vírgula, então são 5. É um 0,0005 vezes 2. Pensem aí, ó, a vírgula, ela tá Na verdade, aqui. fala 6 casas, né? Só que são 5 zeros, porque já tem uma casa aí, no caso 2. Isso. Já tem um 0,0000. 5 vezes. Exatamente. 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Porém, vai ficar aqui. Isso. Aqui, ó, deixa eu só mostrar. Vai ficar assim, ó. Coloquei o 2. Como eu sei que é 10 elevado a menos 6, coloquei os 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, eu sei que eu tenho 2, como a Cida falou. Então, a partir do 2, quantas casas vão dar 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 0,5 zeros, 2. Entendeu? Esse é miliampere. Isso. Voltando. Letra E. É 0,3053 amperes em miliampere. Miliampere é 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3. É diferente. E aí, alguém conseguiu? Ô, professora, os dois remos não estão igual, não? De miliampere e de micro? Oi? A representação de miliampere e de microampere está igual no livro. É por isso que eu coloquei esse detalhe aqui, Caio, ó. Porque, para vocês diferenciarem, o livro realmente colocou o Mzinho representando milho e o micro. Porém, o micro a gente representa com essa letra grega aqui, que é como se a gente puxasse uma perninha do M, fizesse um Mzinho, quase que um U. Esse é o micro. E o nano mesmo é esse N que a gente puxa uma perninha, que também é uma letra grega. Então, eu coloquei aqui só para vocês diferenciarem. No livro tá MM. Tanto que na atividade aqui, daria para você fazer ou micro ou mili, se fosse pelo livro. Isso. Por isso que eu corrigi. Eu coloquei 53? 0,53. É 0,53. 0,53. Por quê? Ó, eu estou em ampere, porém eu estou com o número já que tem uma vírgula aqui, então 0,00053.
Eu vou para miliampere, então eu venho para essa casa aqui, é 10 elevado a menos 3, ou seja, eu tenho que arrastar 3 casas para a direita. Então, vem 1, 2, 3. Então, eu vou trazer minha vírgula para cá. Aí vai ficar 0,53 miliamperes. Letra F. 270, agora já é um número grandão, né? 270. Não, F, não? Quilo... Oi? Falou F? Ah, tá. F. Letra F. 270 quilowatts em watts. 270 mil watts. Isso, porque o quilo é 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 1.000, ou seja, 3 casas. Então, a gente vai acrescentar mais 3 casas aqui. É 270, a gente coloca mais 3 zeros. Então, vai ficar 270 mil watts. Letra G, 1.470 watts em quilowatts. Então, agora a gente tem watts, vai para quilowatts. Se a gente vai para quilowatts, o número vai diminuir, né? Quanto que ele vai ficar? Aqui deu 1,47 quilowatts. Isso aí. Porque agora a gente vai do número para um número maior, então a gente tem que diminuir esse número. Se a gente tem que diminuir esse número, e a gente está em quilo, vai ser 3 casas. Então, a gente pega do final e volta 3 casas. Então, ficaria, volta 0, volta 7, volta 4. Então, colocaria a vírgula aqui entre 1 e 4, ficaria 1,47 quilowatts. Letra H, 5,2 quilowatts em watts. Deu 5.200 watts. Isso. 3 casas, né? Então, a gente vai acrescentar 3 zeros aqui. E aí, vai arrastar a vírgula para lá. 1, 2, 3. Vai ficar 5.200. E, por fim, 870 quilowatts em megawatts. O mega, ele é 10 elevado a 6. Então, eu estou com 870 quilos, e aí eu vou para mega, eu vou para um número muito maior. Então, eu tenho que reduzir esse número. Você está em quilowatts e vai para megawatts, no caso a vírgula só, professora. Sobe para onde? A senhora vai, no caso, aumentar o valor, não? Em vez de diminuir. Professora, em vez de ficar 1.000, tipo, 870 vai ficar 870 milhões. Milhões? É. Mas aí eu aumento o número ou eu diminuo o número? A senhora aumenta o número. Porque se essa vai subir de quilowatts para mega, tá certo, diminui por causa que a vírgula corre para a esquerda. Isso. Acho que é 0,7. É watts para watts. 870. Quanto que deu? Travou, Cida? Opa, voltou. 0,870? Deu 0,87 megawatts. É, 870. Pode ser, tanto faz. Os dois números representam o mesmo valor, 0,87 ou 0,870. Vai dar a mesma coisa. Se você quiser conferir o número para ver se você acertou, como ele está em mega, você vai lembrar do 10 elevado a 6. Então, se eu fizer 0,87 vezes 10 elevado a 6, eu vou chegar em quanto? Eu vou chegar em 870 mil watts, ou seja, 870 quilowatts. Então, tá certo. Então, era só para vocês identificarem um pouquinho como que é a transformação, para a gente perceber que quando a gente vai para quilo, para mega, a gente está diminuindo o número, mas a representatividade dele é grande. E aí, quando a gente vai diminuir mili, micro, nano, a gente já trabalha com as escalas aqui de 0,000. Então, a gente já trabalha com números bem pequenininhos.
Feito isso, vamos para mais um conteúdo do capítulo 3, que é tão importante quanto os outros, que é a potência elétrica. Então, o que é potência? Acho que eu cheguei a falar também na sala de aula, acho que foi na sala de vocês, que aí eu fiz aquela brincadeira horrível, mas eu sempre faço essa brincadeira, não tem jeito. De, por exemplo, uma mulher bem trabalhada na academia, passando numa rua, e aí o rapaz olha para ela e vai pensar o quê? Ou vai falar com ela às vezes, né? E potência. Por que que o cara fala e potência? Vocês meninos podem me responder. É muita Não coisa. sei não. Sei não. É muita coisa, Eu né, também Cida? não faço ideia. Quem fala que não sabe? Potência, né, cowboy? Eu queria saber quem falou que não sabe. Breno falou que não sabe. Eu não sei não, velho. Não sabe não, né, Breno? Não. Não, imagina. Você nem mexe assim, né? Pode não. Não, pode mexer não, que tá cadeia. Vou te contar, então, o segredo dos homens, tá? A pegadinha dos meninos. Quando eles chamam de potência, né? É porque imagina que aquela mulher ali, ela tá trabalhando bastante nos exercícios, ela é encorpada, né? Ela tem ali os atributos, né, mais fortes. Então, quando a gente fala potência, é justamente isso, é o trabalho que está sendo exercido. Então, é o trabalho que está sendo executado ali naquele circuito. Então, se um trabalho está sendo executado em um sistema elétrico, uma quantidade de energia está sendo consumida. A razão em que o trabalho está sendo executado, isto é, a razão que a energia está sendo consumida com o tempo que a gente está analisando, é chamada potência. Então, uma das formas da gente descobrir o que é potência é a gente analisar a quantidade de trabalho, a gente mensurar, né, determinar a quantidade de trabalho em relação ao tempo que a gente está analisando. Então, potência é trabalho, é a quantidade de energia que está sendo consumida. Professora. Oi. Potência eu costumava comparar tipo um carro com um trator, porque o trator é muito potente a ponto de ele não ficar parado numa lama, mas enquanto isso o carro fica preso. Só que o carro ele ganha velocidade, enquanto o trator, pela potência dele ser muito alta, ele não tem muita velocidade. Sim, até porque o trabalho ali para ele, para o trator, vai ser mais leve, né? O trabalho de sair da lama é mais leve. O carro, ele vai precisar de um trabalho muito maior para poder fazer com que ele saia da lama. Então, a relação dele de trabalho para o tempo ele vai precisar de muito trabalho em um tempo maior. E o trator não, ele vai precisar de menos trabalho num tempo consideravelmente menor também. Então, há essa relação. A gente pode pensar na relação de força, né? O trator, no seu exemplo, ele é mais forte para poder sair daquela situação num tempo mais rápido. Enquanto que o carro, mesmo que ele é mais veloz, ele não consegue sair dali num tempo hábil como se fosse o trator. Né? Isso aí. Então, também temos algumas fórmulas que a gente trabalha em eletricidade, que é a relação de energia e corrente. A tensão que realiza o trabalho de se deslocar uma carga elétrica e a corrente representa o número de cargas que foram deslocadas na unidade de tempo. Então, a tensão é a força que esse trator utilizou. E a carga elétrica, né, seria o mecanismo que o trator utilizou para sair dali. Essa relação se dá energia vezes a corrente, tensão vezes corrente. Então, a gente pode trabalhar essa fórmula aqui, ó, que potência é igual. Em alguns livros, vocês vão ver representando o E, que é energia, né? Em outros, vocês vão ver que é V, que é tensão, mas tudo é a mesma coisa, é a força que está sendo exercida ali, né? A nossa fonte. O que nós utilizamos? A fonte, a tensão, vezes a corrente. A gente pode analisar que a potência é justamente o trabalho aqui relacionado com a corrente. E também, se a gente não tiver a tensão, mas a gente tiver a resistência desse componente, a gente também descobre a potência, que a resistência vezes agora é a corrente ao quadrado. Então, tanto se vocês forem responder as atividades, vocês podem ver pela tensão e corrente ou pela resistência e corrente ao quadrado, para a gente poder mensurar
a potência. Mais para frente, quando vocês estiverem estudando motores, essas coisas, vocês vão ver que tem mais tipos de potência, né? Que a gente tem, quando a gente trabalha o fator de potência, que a gente está trabalhando na subestação, isso aí acho que GTD vocês veem mais especificamente em motores, quando vocês estiverem estudando motores elétricos. Fator de potência, a gente vai analisar potência ativa, potência reativa, potência aparente. Aí vocês vão ver um triângulozinho das potências e cada uma dessa parte significa um tipo de potência. Cada uma dessas faz um tipo de trabalho diferente dentro do sistema. Mas isso aí é um pouco mais para frente. Então, basicamente, até agora para a gente, potência é tensão vezes corrente ou resistência vezes corrente ao quadrado. Beleza? Tem alguma dúvida do que eu falei até agora? Não. Não, tá tudo certo. Continua. Sendo assim, vamos fazer um exercíciozinho para a gente aprimorar o que a gente acabou de conhecer agora e relembrar, né? Porque a maioria das coisas que eu falei aqui a gente está só relembrando. Então, número 1, qual é a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? Como a gente tem várias diferenças, cada um aí pode citar uma. A corrente alternada ela pode variar sua direção até 120 vezes no mesmo segundo dentro do fio. Beleza. Para utilizar a corrente contínua, teria que ter fios muito, muito grossos para não aquecer. Certo. Até para a gente poder diminuir o efeito Joule, né? Que é o aquecimento do condutor. Isso aí. O que mais? Questão do aquecimento também, né? Se for utilizar a energia contínua para longa distância, ela se perde. Se dissipa, há um aumento da dissipação de corrente, né? Por causa do efeito Joule. O que mais? Como que é gerada? Como que é gerada cada uma delas? Qual que é a fonte de corrente contínua? Pilha, bateria. Isso. Então, é a partir E de uma alternada transformação. é a questão do eletromagnetismo. Exatamente, isso aí. Bom, número 2. O material bom condutor tem alta condutividade ou resistividade? O material bom condutor tem alta condutividade ou resistividade? Condutividade. Alta condutividade. Justifique a resposta. Faltou, eu coloquei. A passagem de eletricidade bem maior. Ele consegue movimentar elétrons com maior facilidade e com isso, a condutividade, a passagem de energia por ele se torna mais fácil. Isso. Tem interferência. Isso, exatamente. A gente está trabalhando agora com dois opostos. A condutividade, o conceito de condutividade, ele é justamente o contrário de resistividade. Então, se eu estou trabalhando um bom condutor, se ele é condutor, logo a gente já trabalha o conceito de condutividade, ou o que vocês falaram, né? De como que os elétrons podem percorrer. Eles livremente podem se percorrer quando é um bom condutor. E a resistividade, como a gente viu, é o oposto disso, né? Então, quanto mais o material tiver uma resistência, quanto mais vai limitar a passagem da corrente, ou seja, não vai ter passagem de corrente, ou vai ter uma passagem bem pequenininha, vai ter uma redução muito grande. Então, se ele é condutor, ele tem condutividade. A resistividade dele é baixa, a condutividade dele é alta, ou seja, é o inverso. Isso aí. Número 3. Qual é a relação entre resistividade e a resistência elétrica? O que tem a ver resistividade com resistência? A resistividade é a resistência
resistência é a durabilidade do material, né? Material. E a resistividade é a limitação de passagem da... A resistividade não seria um coeficiente da resistência? Sim, sim. Então, Exatamente. A gente pode usar esse termo. A resistividade é como se a gente fosse fazer a capacidade de resistência elétrica do material. Então, como que a gente pode fazer? Através do coeficiente dele de resistividade, que tem aquela tabela, com cada um tem o seu número especificado. Então, cada um ali já tem um númerozinho especificado. Então, nada mais é do que a resistividade, como o Rafa disse, o coeficiente de resistência, como o Cida falou, é a quantidade, a capacidade, né, a durabilidade do material quando se coloca uma resistência. Como que ele vai se comportar a partir daquela resistência que a gente está colocando em cima dele. Então, é isso aí que vocês falaram. Número 4. Agora um pouquinho de cálculo, mas cálculo bem leve que vocês podem fazer na cabeça mesmo. O motor elétrico tem uma potência de 5,5 kW e uma corrente de 50 amperes. Determine. Letra A, qual que é a tensão? E letra B, qual que é a resistência? Bom, eu tenho potência, eu tenho corrente. Eu vou usar que fórmula? Vou até voltar aqui para vocês. Aqui, ó. Vou usar essas duas fórmulas. A primeira eu tenho o E, que é a tensão, então tensão e corrente. A segunda, resistência e corrente ao quadrado. Na minha questão, potência 5,5 K, corrente 50 amperes. Então, como eu descubro a tensão e como eu descubro a resistência? Enquanto vocês fazem aí, eu vou escrever aqui na luz também. Professora, é igual a 110 volts? 5.500 por 50. Isso aí. Entendi. Vou mostrar a minha louça. Aqui, ó. Eu tenho a potência de 5,5 K, então eu sei que o meu K representa 1.000, né? Então, eu vou multiplicar. 5,5 vezes 1.000 vai dar 5.500. Beleza. E a corrente 50 amperes normal. Se eu sei que a potência é igual a tensão vezes corrente, minha letra A pede para eu descobrir a tensão. Se eu vou descobrir tensão, eu vou isolar ela aqui. Para eu isolar ela, minha corrente que está aqui multiplicando, ela vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, agora eu tenho que tensão é igual a potência dividido pela corrente. E aí, eu já fiz a conversão da minha potência, 5.500, dividido pela minha corrente, que é 50. Então, 5.500 dividido por 50 vai dar 110 volts. Os meninos conseguiram chegar a esse resultado também? Só observando.
Anota isso aí, porque aí depois você dá uma olhada com mais calma no livro e aí você compara também a sua resposta. Viu? Invertido assim, vocês conseguem entender? Tá invertido, não, tá certinho. Ah, tá. Para mim que mostra invertido. É. Tá bom. Tá ótimo. Beleza. Quem já fez a letra A pode ir para a letra B agora, que é a resistência. Qual que é a resistência? Vou fazer aqui. Ô, professora, não vou responder essa atividade no momento, não, porque eu tô sem caderno nem caneta aqui no momento. Tá bom. Essa atividade está no final do capítulo 3. Você pode fazer ela depois quando você tiver com o caderno. Aí, Ok. como a gente vai estar com essa aula gravada, também você pode conferir a resposta. Tá ok, professora. Então, agora, letra B pede a resistência. A gente sabe que potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Então, agora eu vou isolar a Volta lá resistência. pro negócio. Voltar para a atividade. Professor, Oi, já tem o resultado aí? tenho. Eu coloquei o meu deu 0,0022. 0022? É, Será que eu calculei errado? Peraí. 50. 1.500. Não, tá certo. Vou mostrar o meu aqui. Resistência igual potência dividido pela corrente ao quadrado. Potência 5.500. Corrente ao quadrado 50 vezes 50 vai dar 2.500. Então, 5.500 dividido por 2.500 fica 2,2 ohms. Vê se fui eu que calculei errado ou foi você. eu acho que fui eu, mas eu não entendi, não. Ô, professora, o I não é 110 volts, não? Porque O o I, o I é o resultado do anterior. Área 12.000. Não entendi, Caio. Como assim? Porque na fórmula estava resistência igual potência sobre I ao quadrado. 110 ao quadrado. Aqui, ó. Não, corrente. Ah, O que a gente descobriu que é 110 é tensão. Tensão aí faz com essa forma. A resistência, aí você tem a forma da resistência. Resistência vezes corrente ao quadrado. E a corrente do problema, ela é 50. Aí seria 50 ao quadrado. tem.
Mas por que que o 5,5 ficou 5.500? Eu não entendi, tipo... Porque ele é K. Deixa eu tirar aqui. Porque a potência não é 5,5K watts, eu tenho que fazer essa conversão aqui, ó, do K. O K, ele está falando que é vezes 1000. Eu não lembrava que era... Eu não lembrava que era... Eu não lembrava que era K, não. Por isso que é o meu do 0, exato, porque você fez com 5,5. agora entendi. Agora vai dar certo aí, 2,2, né? Agora dá certo. Tinha colocado aí como resultado anterior da lição. 50 vezes 5. Ótimo. Deixa eu voltar aqui. Então, beleza. Letra A, tensão 110 volts. Letra B, resistência 2,2 ohms. Número 5. Um aquecedor elétrico tem uma potência de 1000 watts e está ligado a uma tensão de 110 volts. Qual é a corrente elétrica que passa no aquecedor? Então, eu tenho potência, eu tenho tensão. Quero descobrir corrente. Qual dessas duas aqui eu vou usar? A primeira ou a segunda? Primeira. Então, tensão vezes corrente. Exatamente. Tenho potência, tenho tensão, e aí agora eu vou isolar a corrente para descobrir quanto que é. É 10 amperes? Já? Tô apagando minha luz, hein? Potência 1000. Tensão. Deu quanto? Meu Deus, 10. 10? Não. Errado, Um isso era. pouquinho menor. Você colocou 110? Você colocou 110 de tensão? Peraí. Ah, não, é verdade. Foi mesmo. Quer falar para você? Eu coloquei só 100, esqueci desse. Do outro. Só 10 volts no seu circuito. 9,09. Isso. Uhum. Compartilhar o meu também. Potência é igual a tensão vezes corrente. Se eu quero corrente, minha tensão vai passar para o outro lado dividindo. Então, potência sobre tensão. Potência é 1000, tensão 110. Corrente igual 1000 dividido por 110, 9,9. Aí dá uma constante, né? 9,09090909. Aí você pode deixar 9,09 amperes. Número 6. Defina a lei de Ohm. Isso aí vocês sabem bastante, né? O que é a lei de Ohm? Vamos lá? Quem é bom de definição aí? Defina a lei de Ohm. A lei de Ohm ela faz a relação entre a tensão, a corrente e a resistência de circuito elétrico. Isso, muito bem. Então, dentro da lei de Ohm, a gente trabalha as 3 grandezas principais na nossa eletricidade, que são tensão, corrente e resistência. Tudo que a gente precisa, basicamente, dentro de um circuito para poder funcionar. Número 7. Um aparelho elétrico, quando está em funcionamento, é percorrido por uma corrente de 20 amperes, alimentado por 110 volts.
determine a potência elétrica consumida pelo aparelho. Então, se eu tenho a corrente, tenho a tensão, quanto que eu vou ter de potência? Aí vai ser só a multiplicação, né? 20 vezes 110. Aí deu 2.200 watts. Exatamente. Aí você pode colocar 2.200 watts, aí você pode brincar e colocar 2,2 kW e falar assim, ó, tô manjando aí das letras aí, das grandezas. Aí você pode fazer assim. Potência igual tensão vezes corrente, tensão 110 vezes corrente 20. 2.200 watts ou 2,2 quilowatts. Número 8. Um resistor de 200 ohms de resistência elétrica dissipa a potência de 3.200 watts. Calcule a intensidade da corrente que o atravessa. Ou seja, tenho resistência, tenho a potência. Eu quero saber qual que é a minha corrente. Então, eu vou usar a segunda fórmula, que é potência igual resistência vezes a corrente ao quadrado. Só não esqueçam de tirar a corrente desse aí ao quadrado, viu? Vocês vão achar ela ao quadrado. Vai dar 4? Exatamente. Quem foi que respondeu? Eu. Breno? George. Uhum. Jorge? Muito bem. Caio e Cida estavam na aula da semana passada. E aí aconteceu justamente uma situação dessa. Da gente ter do lado da igualdade quadrado e a gente querer descobrir como que ficaria. Então, se eu tenho potência igual resistência vezes corrente ao quadrado, eu vou isolar a corrente ao quadrado, vou passar a resistência para o outro lado dividindo. Então, potência dividido pela resistência, eu vou achar a corrente ao quadrado. Então, eu fiz 3.200 dividir por 200, deu 16. Porém, ele é a corrente ao quadrado. Para eu saber quanto que é a corrente, esse ao quadrado aqui, se eu for passar ele para o outro lado da igualdade, ele se torna raiz quadrada. Então, toda vez que eu tiver de um lado o quadrado e quiser descobrir do outro lado como que é, você faz o inverso do quadrado é a raiz quadrada desse número. Então, se eu tenho que corrente ao quadrado é 16, a raiz quadrada dele vai me dar a resposta de corrente. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a intensidade da corrente é 4. Isso aí é uma pegadinha da resposta, né? Da questão. Porque às vezes você poderia ver que aqui é corrente, aí você vai falar, são 16 amperes. Só que você vai esquecer que aqui está a corrente ao quadrado. E a gente tem que isolar só a corrente. Então, o valor dessa resposta aí é 4 amperes. Alguém fora de hoje também conseguiu achar o 4? Ou lembrava dessa ideia aqui do quadrado, que vira raiz quadrada? Bom, deixa eu ver se tem mais. Não, esse aqui era o último exercício de hoje.
Tranquilo demais essas formazinhas, né? O que a gente se perde, na verdade, nem é para montar ela. Na verdade, o que a gente se perde é na matemática básica. Quando a gente faz um negócio desse tipo quadrado, quando a gente coloca 100 e esquece de colocar 110, e por aí vai. Então, a gente não se perde na estrutura do problema. A gente se perde só na resolução, né? Estou enferrujado, senhor. Mas se a gente exercitando, a gente volta à velha e boa fórmula. Bom, temos agora um recadinho, e aí esse recadinho especial para vocês. As próximas aulas. Então, semana que vem, eu vou elaborar a atividade para vocês baseado no capítulo 2, e aí eu volto a falar. Quem perdeu as 2 aulas anteriores é justamente o capítulo 2. O primeiro é só teoria, então a gente vê as linhas de campo, o que é campo elétrico, o que é carga elétrica, e a segunda é só o cálculo, a gente vê a forma que a gente trabalha o campo elétrico. Então, vocês vão assistir essas 2 aulas anteriores, eu vou pegar os links, fazer igual eu fiz ontem, pegar os links e mandar lá no grupo, e vocês vão assistir. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo também. Mas fica para casa vocês assistirem essas 2 aulas, deem uma lida na apostila de vocês também, o capítulo 2 e o capítulo 3, porque tudo que eu falei aqui, eu dei uma enxugada da apostila e trouxe para a aula. Mas é bom vocês, né, derem uma lida, e eu vou elaborar essa atividade e até quinta-feira, no máximo, eu já mando para vocês essa atividade baseada nesses 2 capítulos. E aí vocês vão ter até terça-feira da semana que vem para poder fazer. Então, se vocês conseguirem um tempinho, no final de semana, ou quinta, sexta, segunda, terça, durante o dia, e tentar resolver alguns, aí vocês façam isso, por favor. E aí, na terça, a gente vai fazer a correção dessas atividades, a gente vai tirar dúvidas, se alguém ficar com dúvida. A gente vai trabalhar bastante esses conceitos aí. E no dia 19, na próxima semana, a gente vai fazer a nossa atividade avaliativa, tá? Aí eu vou pedir vocês uma folha, vocês vão fazer a folha, a gente vai fazer aqui mesmo, todo mundo junto, assim. E aí, ao final, vocês vão tirar uma foto e vão mandar para mim, tá? Então, também, se tiver dúvida no momento que vocês estiverem fazendo em relação à interpretação do problema, aí eu vou estar aqui também, vou estar ajudando vocês, auxiliando, mas aí a gente faz todo mundo junto e vocês me enviam a foto. Beleza, pessoal? E eu acho que para hoje é isso. Da minha parte, é isso. Se vocês tiverem alguma consideração, fazer alguma pergunta, alguma sugestão, podem ficar à vontade. Se vocês gostaram da aula, do jeito que a gente levou, se deu para entender direitinho, se tem alguma coisa que eu possa fazer. Tá tranquilo. Perfeita. Tranquilo? Muito bom, professora, muito bom. Tá certo. Obrigada. Então, tá. A gente fica assim, tá? Vou liberar vocês agora. A gente... Vou começar